Olá! Iniciaremos agora mais uma análise de obras obrigatórias do PAS 2 da Universidade de Brasília, aqui no seu canal Literatos Capital. Analisaremos a obra A Balsa de Medusa, de Théodore Géricault, e não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal para receber as notificações quando publicarmos outras análises do PAS aqui no YouTube. Eu sou o professor Leonardo e te convido a seguir comigo até o fim desse vídeo. Vamos lá? Primeiramente, nós vamos falar um pouco sobre o artista. O Théodore Géricault, ele nasceu em 1791, em Rouen, na França. Ele era de uma família abastada, ele tinha uma habilidade para desenho, né, lá na França, no caso, onde ele morava, e ele estudou com mestres muito importantes, como Pierre Bouillon e Carl Vernet, que são artistas bem relevantes aí na história da arte. As influências dele, as influências artísticas que ele teve, vão desde Antoine Jean Gros, né, que se tornou, de certo modo, o mentor espiritual do Géricault, e ele se introduziu ali no movimento romântico. No caso, esse movimento artístico muito importante tinha essa questão das cores vibrantes, dos temas dramáticos. Então, para analisar essa obra, é importante fazer também uma revisão um pouquinho sobre o romantismo, porque isso pode estar nos itens lá que você vai ter que responder na hora da sua prova. Então, essa influência do Antoine Jean Gros é evidente na obra do Géricault, para os historiadores, né, que estudam a fundo esse artista. E o Géricault, ele viajou para a Itália para copiar obras dos grandes artistas do Renascimento. Então, essa viagem que ele fez contribuiu para o desenvolvimento do estilo próprio dele, marcando, assim, uma originalidade a partir desta repetição dessas obras mais clássicas. Bom, temos aqui já uma imagem da Balsa de Medusa, de 1819. Essa obra é uma obra bem clássica, pintada em óleo, sobre tela, uma obra que tem aí poucas cores, né? A gente percebe que a gente vai ter bastante contraste, né? Porque a gente vê aqui um mar revolto atrás, a gente vai ter bastante contraste nessa imagem, que era uma característica do artista também, porque ele estava ligado a essas questões dos cânones, né, estéticos. Para quem não sabe, mas o que é isso, né, professor Leonardo? O que é um cânone? Bom, um cânone, quando a gente fala essa palavra, a gente está querendo dizer que uma obra, no caso, né, quando ela é considerada canônica, ela é aquela que está inserida numa determinada tradição cultural. Isso quando a gente está falando, obviamente, né, dessa questão ocidental. E mesmo quando a obra ela está tentando ali, de algum modo, contestar essa tradição, ela vai romper com o passado recente e vai recuperar um passado remoto, né? Então, desse jeito, essa retomada da tradição ela vai estar sempre em pauta. Então, retomar essa tradição vai sempre culminar nessa apropriação dela para renovar essa obra ou para recusar. Então, é importante a gente perceber que o artista aqui que a gente vai falar hoje, ele tinha uma grande admiração por essa questão de estar inserido nessa tradição cultural da pintura, que no caso a gente vai ver nas próximas imagens. Tá? Bom, esse quadro, essa pintura do Géricault está lá no Museu do Louvre, é uma pintura muito importante para a história da arte, a gente vai entender a história, né? Porque aqui a gente já percebe que estão acontecendo diversas coisas, tem uma narrativa aqui nessa obra, a gente percebe que se a gente separar ela por quadros aqui, a gente vai ver que tem muitas coisas acontecendo, a gente vê corpos, a gente vê pessoas desoladas. Então eu separei aqui alguns cortes. Como eu sei que algumas pessoas estão vendo esse vídeo pelo telefone celular, eu separei alguns cortes para não ficar tão pequeno e você conseguir ver as expressões faciais e ver um pouco mais da técnica que foi aplicada aqui também neste trabalho artístico. Temos aqui outro recorte. A gente vai voltar nessas imagens daqui a pouco também, para a gente falar
um pouquinho mais das questões técnicas, beleza? Bom, então vamos analisar essa obra, A Balsa de Medusa, do Theodore Géricault. Bom, a Jangada de Medusa, ela é a obra mais famosa do Géricault. Ela retrata o naufrágio de uma fragata que partiu para colonizar o Senegal. Então a pintura, que foi concluída em 1819, ela vai chocar os críticos, né, porque vai destacar esse realismo fúnebre, né, e vai destacar também uma crítica à incompetência do governo. Porque o que aconteceu? A jangada ela vai sair lá da França para poder colonizar o Senegal, e o capitão que foi designado para fazer essa expedição não era só essa jangada de Medusa, tinham mais outras, só que aí eles quiseram ser mais espertos, digamos assim, com um capitão que não tinha experiência em comandar uma embarcação. Então, como ele tinha um poder político, ele foi designado para ir comandando isso e acabou que não deu muito certo. Então eles quiseram ultrapassar, as outras acabaram se envolvendo aí se perderam, né? E o Visconde Hugues du Roy de Chamery, creio que é assim que se pronuncia, ele foi nomeado capitão dessa fragata e ele não tinha experiência em navegação. E a Medusa, ela liderava um comboio de outros 3 navios, né, chamados Lorri, Argo e Eco. Creio que é assim que fala. E na esperança de encurtar esse tempo da viagem, como eu estava falando para vocês, a Medusa ela tentou passar à frente dos demais navios e acabou que foi se perdendo e ficou algum tempo à deriva. Encalhou depois de um tempo de viagem, num banco de areia, frente ali à costa da Mauritânia. Então, a principal causa desse acidente que aconteceu com essa embarcação foi a incompetência desse Visconde. Então, essa falta de experiência comandando embarcações foi o que definiu aí esse desastre que aconteceu. Então, os passageiros desse barco, desse navio, eles tentaram fazer de tudo para sair dessa situação, mas eles não conseguiam. Então, no dia 5 de julho desse ano que aconteceu isso, eles decidiram que iam encarar 60 milhas restantes que tinham até a costa africana nos barcos auxiliares que tinham na fragata. Só que esses barcos eles não tinham capacidade para todos os tripulantes. Então, alguns optaram por ficar a bordo do navio que estava encalhado, e os demais, que eram mais ou menos 150, mais ou menos 140 passageiros, entre homens e mulheres, pegaram essa balsa, que foi feita às pressas ali, e e foram para o mar, tentar fazer o resto da travessia. Bom, de qualquer maneira, essa história ela é muito interessante, porque depois de 13 dias, né, no dia 17 de julho de 1816, essa balsa ela foi resgatada pelo Argos, que era das outras embarcações que estavam nessa expedição, e apenas 15 homens estavam vivos. As demais pessoas que estavam nessa embarcação ou foram assassinados por outros passageiros, ou foram lançados para fora do barco pelos próprios passageiros também, por desentendimentos. A gente sabe que foram muitos dias, eles não tinham comida, então a situação começou a ficar caótica. E nessa obra do Géricault, a gente percebe que ele está retratando nessa pintura exatamente o momento do resgate. Porque aqui na expressão aqui dessas pessoas que a gente consegue perceber que estão à frente, estão fazendo um sinal, né? Então é exatamente o momento do resgate dessa balsa. Bom, tem outras informações aqui que eu coloquei para vocês, umas informações mais técnicas também sobre essa obra. A primeira delas é que o artista utilizou óleo sobre tela para pintar esse quadro. A pintura faz parte do Museu do Louvre, como já tinha dito para vocês. Ela é considerada um ícone da pintura, por quê? Porque ela conseguiu dar um destaque a um soldado negro.
o Jean Charles, que até naquele momento assim não tinha muito destaque para os negros nas pinturas, né? A gente pode ver aqui, ó, a gente tem um soldado que está aqui no plano, apesar dele estar de costas, ele está no plano principal aqui, e tem alguns outros negros também aqui na embarcação. Então, tem essa questão também aí dessa representatividade, por isso que essa obra ela é muito importante. Bom, ele, para fazer essa obra, tem essa questão que é muito interessante também, de acordo com alguns historiadores, ele estudou bastante. O que ele fez? Ele fazia entrevistas com sobreviventes dessa balsa, ele fez vários estudos, né? Pegava ali o seu bloco de desenhos, ia lá desenhar corpos que foram resgatados nos necrotérios, ver como as pessoas mortas, como o corpo reagia ali nessa parte de decomposição. Então ele fez uma grande pesquisa para trazer mais realidade, drama para essa pintura. Né? A gente percebe aqui, ó, como tem pessoas mortas, ele precisava dessa veracidade para trazer credibilidade para a pintura dele e também passar o que ele queria com essa questão dos corpos mesmo. A gente percebe que é um trabalho muito bem feito, né? A gente consegue ver os músculos, a gente consegue ver as expressões, essa questão da fome, as pessoas estavam muito desesperadas até serem resgatadas, então ele consegue realmente passar isso nessa pintura. Apesar da jangada da Medusa, né, no caso aí, escandalizar os conservadores, ela permanece dentro dos padrões tradicionais da época. Essa obra ela vai provocar alguns debates políticos e sociais, mostrando esse descontentamento do Jericó com a monarquia e com os imigrantes. A experiência do Jericó que ele teve em Londres vai ampliar essa consciência social dele e ele vai entrar em contato com a vida real, né, inspirando-se em Londres, uma Londres que na época era proletária, e retratando temas como o embarque de escravos em navios negreiros. Então, como eu disse para vocês, o artista ele criou essa obra, A Balsa da Medusa, retratando o naufrágio da fragata Medusa nessa viagem para Senegal, e a gente percebe que essa obra ela é considerada um ícone da pintura ocidental porque lá na Inglaterra, no caso, ela era abolicionista. Então, foi muito definitivo assim para que ele explorasse essa questão de colocar um negro ali num plano central desse trabalho. A gente pode ver aqui nessa imagem, está um pouquinho menor. Então, isso era uma crítica direta que ele fazia ao governo de Napoleão e o seu envolvimento que esse governo tinha com o tráfico de escravizados, né? Quando ele expôs essa pintura, né, lá na Inglaterra e na Irlanda, ele teve muito sucesso porque, como eu disse para vocês, a Inglaterra era abolicionista e conseguiu ver esse negro como um símbolo da liberdade racial. Então essa obra, pessoal, ela é muito importante porque ela é uma representação que vai causar muito impacto, ela vai provocar, né, o espectador que está ali observando, analisando, tendo esse contato, essa experiência com essa obra. Por quê? Porque ela vai transcender a tragédia histórica e provocar uma reflexão sobre raça, sobre política, sobre iconografia religiosa. Então são diversos temas que a gente vai perceber que estão aí ligados a essa obra. Aqui, em Como Pode Cair no Paz, lá na hora que vocês forem fazer os itens sobre essa obra, a gente pode pensar em compreensão sobre os processos de criação pictórica. Esses processos, como eu disse para vocês, começam lá na criação dessa obra, na pesquisa que ele fez, também disse para vocês, né, ele foi nos necrotérios, ele tinha essa questão de estar ligado aos cânones estéticos, então ele também tinha ali um estilo que já fazia parte de uma tradição. Então tudo isso é um processo de criação pictórica, até chegar mesmo à pintura de fato. Segundo, identificação e reconhecimento dos elementos composicionais aplicados na obra. A gente está falando de perspectiva, a gente está falando de volume, luz e sombra. Análise sobre o movimento artístico romantismo,
o movimento muito importante para a história da arte. É interessante fazer uma revisão sobre o romantismo? Sim, muito interessante, porque você vai conseguir entender mais desse contexto e conhecer outros artistas também que estavam inseridos nessa fase, nesse período histórico aí da arte. Depois, itens sobre aspectos socioculturais do comportamento humano, relação entre individualidade e coletividade. A gente está falando de muito disso nessa obra, né, da individualidade, da coletividade. Sabemos que existem alguns historiadores que pesquisaram a fundo essa obra, disseram que teve até canibalismo, porque a comida acabou. Então, são várias questões que envolvem essa obra. Ela é uma obra que tem muitos desdobramentos. A gente só não vai conseguir falar todas essas questões no nosso vídeo, porque senão vai ficar com 1 hora. Mas é interessante pesquisar essa questão, principalmente do romantismo, e aqui, por fim, também fazer uma reflexão sobre a Revolução Francesa, porque tudo isso, né, principalmente o movimento do romantismo, ele vai surgir a partir da Revolução Francesa. Então, é muito importante estar a par desse período histórico, que foi um período muito importante para todo o Ocidente, que foi a Revolução Francesa, que está diretamente ligado a essas questões dessa obra aqui que eu disse para vocês. Espero que vocês tenham gostado, conhecido um pouquinho mais sobre essa obra. Temos diversas playlists aqui no nosso canal Literatos Capital. Não deixe de acessar essas playlists com análises de obras visuais, audiovisuais, literárias, enfim. Temos uma playlist muito completa aqui no nosso canal. E eu espero vocês na nossa próxima análise aqui no canal Literatos Capital. Um abraço e até mais.